Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na tarde e noite desta quinta-feira com um pacotão de notícias do nosso clube de regatas do Flamengo, situação envolvendo a lesão de Pedro, confirmada em exame realizado nesta quinta-feira. No treino do Flamengo de hoje contou com novidades, né? A estreia de novo reforço aí do Flamengo, novo profissional, Rogério Maia, preparador de goleiros do Flamengo, já deu a sua primeira atividade no CT do Ninho do Urubu. Vou falar também sobre recuperação de 3 jogadores que estão de volta ao mais querido Brasil. Gabigol também está de volta, cumpriu suspensão, vai jogar contra o Bahia. E por se falar no Bahia, o técnico do Bahia falou, né, ontem, após o jogo aí contra o Santos, que inclusive o Bahia perdeu, que estão com a cabeça aí no Flamengo. Os caras só pensam no Flamengo. E vou falar também sobre a situação envolvendo a máfia das apostas. Isso porque o ministro da Justiça avalia a paralisação do Campeonato Brasileiro. A gente vai explicar para vocês sobre isso, né, como deve acontecer, como eles podem aí, inclusive, fazer para poder aí, na verdade, acontecer uma paralisação no Campeonato Brasileiro, que eu acredito que isso não vai acontecer. A gente vai falar sobre isso. Então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, eu já começo trazendo uma ótima notícia em relação a alguns jogadores que estão de volta, retornando para reforçar o nosso Mengão queridão no próximo jogo diante do Bahia, jogo que acontece pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro no próximo sábado. Isso porque Guilherme Varela, Felipe Luiz e Gerson, o trio está liberado pelo departamento médico do Flamengo e iniciou o processo de transição em campo e se aproxima de retorno aos gramados do mais querido Brasil. Ou seja, no próximo sábado, esses 3 jogadores já podem estar à disposição, pode aparecer na lista de jogadores relacionados pelo técnico Jorge Sampaoli para o jogo contra o Bahia pela 6ª rodada do Brasileirão no próximo sábado, jogo que acontece lá em Salvador às 4 horas da tarde. Em contrapartida, né, o Flamengo perde aí mais de uma vez o Pedro, né? Pedro, realmente aí, a situação da lesão do Pedro foi confirmada. Nesta quinta-feira, Pedro passou por exame inicial no CT do Ninho do Urubu, que constatou uma lesão na coxa do atacante. Dessa forma, o jogador fica ausente dos gramados por no mínimo 10 dias. Agora o departamento médico do Flamengo fará nova bateria de avaliações para definir a gravidade do problema do nosso camisa 9. Lembrando que as informações iniciais sobre a situação envolvendo Pedro foram trazidas pelo jornalista Vene Casagrande. Flamengo perdendo Pedro, centroavante Pedro. Por se falar em Pedro, em contrapartida, Gabigol está de volta para o jogo contra o Bahia, né? Gabigol cumpriu suspensão do jogo na vitória do nosso Mengão queridão nesta última quarta-feira diante do Goiás. Agora está de volta contra o Bahia neste próximo sábado, às 4 horas da tarde, Gabriel Barbosa de volta. O elenco do Flamengo não ganhou folga, né? Como de costume aí, Jorge Sampaoli não tem dado folga para o elenco, mesmo em caso de vitória, derrota, vai treinar, vai trabalhar. E o elenco do Flamengo se reapresentou hoje, nessa quinta-feira, e por lá teve novidade. Na atividade do Ninho do Urubu, o elenco contou com uma estreia nos bastidores. Rogério Maia, preparador de goleiros do Flamengo, recém-contratado para tomar conta dos goleiros rubro-negros. O preparador realizou o primeiro dia de trabalho pelo Flamengo nesta quinta-feira. Rogério Maia, dessa forma, inicia a 2ª passagem pelo mais querido, visto que já vestiu o manto sagrado durante a temporada de 2018. E agora, de novo, no nosso Mengão queridão, Flamengo contratou Rogério Maia, preparador de goleiros que estava no Atlético Mineiro, já está trabalhando à frente do nosso Mengão queridão. E neste próximo sábado, diante do Bahia, o Flamengo vai estrear o novo manto 2 de 2023. Vamos em busca dessa vitória, que é muito importante. Por se falar no Bahia, o técnico do Bahia, que é o Renato Paiva, ele em entrevista coletiva, ele falou o seguinte: olha só, estava com a cabeça no Flamengo, mesmo ainda quando a partida estava rolando
do Bahia contra o Santos, né? Inclusive o Bahia perdeu por 3-0 na Vila Belmiro para o Santos. E ele falou o seguinte: as substituições, Cicinho tinha amarelo e queria ser mais ofensivo por aí. Arrisquei o Ademir ali para dar mais critério, buscar o homem da frente e dar minutos ao Vinícius. E tinha o Biel, que está com 2 cartões amarelos. E se tomasse o terceiro, ficaria fora do jogo contra o Flamengo. Em determinado momento, você começa a pensar no jogo daqui a 48 horas. Disse aí Renato Paiva em coletiva, o técnico aí do Bahia, falando que mesmo quando estava a bola rolando ali contra o Santos, já estava com a cabeça no Flamengo, pensando no Mengão queridão, e o Flamengo vencendo. O Goiás venceu aí por 2-0 pela 5ª rodada. O Mengão queridão, essa semana promete aí ser milagrosa para o nosso Flamengo, retorno desses jogadores, né? Lembrando, mesmo com retornando aí Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, Varela e Gerson, o Flamengo ainda tem Mateuzinho, Thiago Maia e agora também Pedro no departamento médico. Só lembrando aqui, o Flamengo aí, graças a Deus, né? Esses jogadores saindo do departamento médico, Pedro entrando, mas logo Pedro está de volta aí, beleza? Bom, e agora vamos falar sobre a situação envolvendo, né, essa coisa aí de casa de apostas, jogadores, suposto, né, envolvimento aí. E o ministro da Justiça, ele falou sobre uma possível paralisação do Campeonato Brasileiro, se há ou não há uma interrupção. O político deixou claro que não pretende paralisar o Brasileirão devido às investigações, mas também não descartou a possibilidade da interrupção acontecer. No limite, podemos sim, infelizmente, chegar a essas medidas de interrupção ou suspensão de atividade, até sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez que se cuida de um serviço, então, se não há segurança nesse serviço, a própria lei 8078 prevê em tese essa possibilidade, mas não é algo que esteja sendo examinado neste momento, revelou Flávio Dino em entrevista no Globo News nesta quinta-feira. Então pode acontecer uma interrupção, mas não uma paralisação total do Campeonato Brasileiro, declarou aí o político, né, o Flávio Dino, que é ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil. Essa situação envolvendo aí as casas de apostas, jogadores, mano, vamos parar com isso. Futebol é um esporte, né, totalmente, posso dizer assim, apaixonado, torcidas são apaixonados pelo esse esporte, então vamos parar com isso, gente, pelo amor de Deus, jogadores aí se envolvendo com esse negócio, tal e muito mais, vamos parar com isso, né? Bom, de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo, logo eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.